Você já teve a sensação de que sabia a verdade, mesmo quando ninguém te disse nada? Como se algo dentro de você estivesse te alertando, mostrando o que os olhos não podiam ver? E se eu te dissesse que esse algo não é imaginação, é dom? É o seu espírito operando com precisão cirúrgica, guiado por uma sabedoria que vai muito além da lógica humana. No vídeo de hoje, você vai entender por que a sua percepção não é exagerada, é exata. E por que isso assusta tanto quem tenta viver atrás de máscaras. Mas antes de continuarmos, faça agora 3 coisas que vão transformar sua experiência com esse canal. Deixe o seu like. Ele mostra que esse vídeo está fazendo sentido para você. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a verdade é dita sem filtros e com profundidade. E comenta agora: eu aceito o meu poder. Esse comentário é mais do que interação, é a sua declaração de poder. É você assumindo que já não aceita mais ser enganado. Você está pronto para ver tudo o que estava oculto. Eles esperavam barulho, gritos, discussões, confrontos teatrais. Eles estavam preparados para o caos, mas jamais para o silêncio. E foi exatamente isso que os desestruturou. Seu silêncio não foi omissão, foi inteligência tática. Enquanto eles armavam suas jogadas com sorrisos disfarçados e palavras envenenadas, você observava. Sem mover um músculo, você deixava que cada mentira se empilhava, formando uma torre instável de falsidade que ruiria sozinha. Você não caiu em provocações, não pediu explicações. Você os deixou pensar que estavam vencendo, enquanto o verdadeiro poder se acumulava no seu silêncio. O que eles nunca entenderam é que o verdadeiro barulho vem da mente que está em paz. E uma mente em paz, quando guiada por discernimento espiritual, tem uma força que nenhuma manipulação consegue penetrar. Enquanto corações inseguros recorriam a jogos emocionais para manter controle, o seu espírito apenas assistia, recolhendo evidências invisíveis que um dia seriam colocadas em ordem como capítulos de um julgamento sem palavras. Eles achavam que estavam te enganando, mas estavam se entregando, voluntariamente, sob sua supervisão silenciosa. Hoje, o que os assombra não é o que você disse, é o que você nunca precisou dizer. Eles se reviram de noite pensando: o que mais ele viu? O que mais ele sabe? E essa dúvida é a punição que nenhum tribunal terreno conseguiria aplicar com tamanha precisão. Seu silêncio foi sentença, e a condenação foi saber que estavam sendo observados não por olhos comuns, mas por uma consciência que jamais foi enganada. Eles pensaram que te enganaram porque você não confrontou. Mas a verdade é que não havia nada a ser descoberto. Você já sabia. Não foi leitura fria, não foi dedução lógica, foi lembrança espiritual. Foi o reencontro com padrões já vividos, com energias já reconhecidas. Quando eles falaram, o tom não era novidade. Quando sorriram, aquele sorriso já era velho conhecido. Cada gesto deles ativava algo ancestral dentro de você, como se sua alma estivesse resgatando arquivos de vidas passadas, reconhecendo o teatro antes mesmo da primeira cortina subir. Eles não entenderam como você soube de tudo tão rápido. Pensaram que foi sorte, intuição exagerada ou paranoia. Mas não sabiam que sua essência carrega uma biblioteca silenciosa de vivências que transcendem o tempo. Você não investigou, você acessou. E isso os deixou em desespero, porque não há defesa contra alguém que vê sem precisar olhar, que entende sem precisar ouvir, que sente sem precisar provar. O que para eles é mistério, para você é reconhecimento. Você não precisa juntar peças quando já sabe o quebra-cabeça de cor, e é justamente isso que destrói o ego deles. Eles foram desmascarados por alguém que nunca precisou invadir a privacidade, vasculhar provas ou colher confissões. Você não expôs, apenas percebeu.
E essa percepção os deixa nus, porque não se pode esconder o que já foi revelado por dentro. Eles não foram decifrados, eles foram lembrados. Agora preste muita atenção, porque isso não é acaso, é direção divina. Se você está assistindo esse vídeo neste exato momento, é porque algo grandioso está se aproximando da sua vida. E eu não estou falando de pequenas bênçãos, estou falando de uma virada completa no seu destino. Tem um carro novo te esperando, e não é qualquer carro, é aquele que vai te fazer sentir que venceu. E mais, portas que estavam fechadas há anos vão começar a se abrir diante de você. E é por isso que agora eu quero te dar uma oportunidade de ouro. Mostre sua gratidão ao universo e ao propósito que está sendo revelado aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que essa palavra foi diretamente para você, envie agora um "valeu demais" com um valor de até $100. Esse gesto é simbólico, mas tem um peso energético enorme. É você dizendo: eu estou pronto, eu recebo, eu reconheço. Depois de clicar no botão, escreve aqui nos comentários: eu recebo minha vitória. Esse é o primeiro passo para selar espiritualmente o que já está vindo até você. E acredite, não é o vídeo que está mudando a sua vida. É a sua decisão de agir com fé e propósito. Tudo começa aqui, agora. E o universo já está conspirando a seu favor. Eles acreditaram por um tempo que tinham você na palma da mão. Jogaram migalhas de afeto, manipularam narrativas, alternaram atenção e descaso, como se estivessem ditando o ritmo da dança. Mal sabiam eles que a música que tocava vinha do seu silêncio, e que cada passo que davam era coreografado pela falsa sensação de domínio que você propositalmente alimentou. Eles não tinham o controle, nunca tiveram, mas você os deixou acreditar que tinham, e isso foi parte do plano. Enquanto se embriagavam com a ilusão do poder, você estava ali, imóvel, mas acordado, observando como quem assiste a um experimento inevitável. Cada palavra dita por eles, cada manipulação sutil, era registrada como prova de que não havia nada verdadeiro naqueles vínculos. Você não reagiu, porque sabia que a verdade não precisava pressa. Eles se afundavam sozinhos, e você só esperava o momento certo de deixar a cortina cair. Hoje, eles tentam entender onde perderam você. Procuram por um erro, uma falha, uma cena que explique sua saída repentina, mas não houve queda, houve cálculo. Enquanto eles jogavam xadrez emocionais, você já tinha virado o tabuleiro. Não foram eles que perderam o controle. Foi você que decidiu que era hora de mostrar que nunca esteve sendo guiado, e sim, guiando. Eles montaram um palco. Luzes, sorrisos, encenações bem ensaiadas. Reproduziram personagens que juravam ser reais, esperando sua reação para validar suas performances. Mas o que eles não sabiam é que diante de você, ninguém atua por muito tempo. Você não entrou no espetáculo, você virou o espelho. E quando um espelho é colocado diante de um ator, ele não vê apenas a fantasia, ele vê a falha na maquiagem, o nervosismo nos olhos, a mentira escorrendo pelas bordas do sorriso. Você não os enfrentou com ataques, não precisou levantar a voz, apenas foi presença, uma presença tão verdadeira, tão firme, que revelava o falso sem precisar nomear. Eles olhavam para você e, sem entender como, sentiam suas máscaras se desfazendo. Cada tentativa de manipulação batia e voltava. Cada jogada emocional perdia efeito. Eles não estavam diante de um oponente. Estavam diante de um reflexo. E a pior parte, você nem tentou. Sua simples existência revelou a farsa. O desconforto deles não vinha de algo que você fez, mas de quem você é. A mentira não sobrevive perto da verdade crua, e sua alma nua expôs o teatro inteiro. Não foi julgamento, foi revelação. Você não os atacou, você os refletiu. E o que eles viram no reflexo foi o que mais temiam. Eles mesmos.
Você entra em um ambiente e as máscaras começam a escorregar. Não porque você diz algo, mas porque sua energia fala mais alto que qualquer discurso. Sua presença carrega uma frequência que desestabiliza tudo o que não é verdadeiro. As pessoas tentam manter a pose, mas a tensão no ar revela que algo mudou. Você não precisa apontar mentiras. Elas se revelam sozinhas diante de você, como sombras tentando fugir da luz. E isso os perturba, porque eles não sabem explicar. Só sentem. Enquanto outros precisariam de provas, testemunhos, argumentos, você apenas está ali. E sua presença já é suficiente para balançar estruturas. Eles dizem que não temem você, mas mudam de postura quando você aparece. Alteram a narrativa, ficam inquietos, evitam contato visual. Você não faz parte do jogo deles. Você é a falha no sistema. E sistemas baseados em mentira entram em colapso quando uma presença verdadeira pisa no terreno. O que mais dói neles não é o que você viu. É o que sua energia fez com o que eles escondiam. Porque diante de você, tudo o que era confortável na falsidade se tornou insustentável. Você não é ameaça por expor. Você é ameaça por existir. E agora eles vivem com medo do próximo ambiente em que você entrar, porque sabem que nenhuma máscara dura muito tempo perto da sua luz. Eles confundiram sua calma com desorientação, sua ausência de reação com falta de entendimento. Não sabiam que, por trás daquele olhar sereno, havia uma mente em pleno funcionamento, processando cada detalhe, como um mestre estrategista estudando o campo de batalha antes de agir. Enquanto eles se apressavam em disfarçar intenções, manipular ambientes e medir suas palavras, você estava medindo a vibração. Cada pausa sua era uma análise. Cada silêncio era um cálculo. Você não estava perdido. Estava 3 passos à frente, esperando o momento certo para agir. Ou talvez para simplesmente sair de cena sem precisar anunciar sua partida. A maior armadilha deles foi achar que você estava vulnerável, quando, na verdade, estava no controle absoluto da sua própria energia. E enquanto eles se empenhavam em te provocar, te empurrar para o limite, esperando um rompante de emoção que os validasse como vítimas ou heróis, você respondia com a única arma que eles não sabiam como desativar: a serenidade. Essa serenidade era mais do que autocontrole. Era sabedoria espiritual. Era o reflexo de quem já entendeu que briga de ego não merece palco. Sua paz era uma ameaça porque ela desarmava. Ela desmontava os jogos. Eles prepararam o palco para o drama, mas você apareceu com silêncio, com olhar firme, com ausência de histeria, e isso os deixou perdidos. O que fazer com alguém que não reage como o esperado? O que fazer com alguém que não dança a música da manipulação? É por isso que hoje eles se lembram de você com medo. Porque sua calma não era passividade. Era um terremoto silencioso que abalava as estruturas sem fazer alarde. Eles esperavam explosões, mas você ofereceu espelhos. E esperavam guerra, mas você trouxe observação. E agora, toda vez que se lembram daquela sua postura inabalável, sentem o gosto amargo do fracasso. Não porque você os destruiu com fúria, mas porque os desmontou com compostura. E isso, para quem vive do controle, é a pior derrota possível. A verdade não precisa se justificar. Ela não precisa ser gritante, tampouco precisa ser acompanhada de provas concretas. A verdade, quando é profunda e inegociável, apenas existe. Sólida, imóvel, como uma rocha no meio do oceano. E foi assim que você se comportou. Você não tentou convencer ninguém, não implorou por validação, não reuniu testemunhas, não implorou para que acreditassem em você, porque você sabia, e isso bastava. E esse saber silencioso era exatamente o que causava pânico naqueles que viviam de mentiras. Eles não conseguiam entender como você podia permanecer tão certo, tão firme, sem precisar se apoiar em ninguém.
Estavam acostumados com gente que precisava provar seu ponto a qualquer custo. Mas você era a prova. E foi por isso que sua presença começou a incomodar. Porque enquanto eles arquitetavam tramas, criavam narrativas e se escondiam atrás de versões convenientes da realidade, você se mantinha imóvel, como quem observa o tempo expor o que precisa ser exposto. Você não reagiu porque sabia que a verdade se revela no tempo certo, e quem tem clareza não corre contra o tempo. Essa postura silenciosa, mas carregada de certeza, desestabilizou toda a estrutura que eles tinham montado. Você não precisava dizer, eu te avisei, porque os próprios acontecimentos gritavam em seu nome. Não precisava repetir alertas, porque o desfecho dos fatos falava por você. Sua integridade foi sua maior prova. Hoje, o que os atormenta não é apenas o fato de você ter acertado. É o fato de você nunca ter precisado da aprovação deles para saber disso. Sua verdade não vacilou nem quando zombaram de você. Não se abalou mesmo quando tentaram te pintar como desequilibrado, dramático ou paranoico. E agora, no silêncio do próprio vazio, eles encaram a realidade com vergonha. Porque não só você estava certo, como você esteve certo o tempo todo e nem precisou provar. Você apenas foi. Enquanto todos estavam distraídos com a superfície, sorrisos forçados, cumprimentos educados, palavras doces recheadas de veneno, você já havia mergulhado fundo na essência do que estava acontecendo. Você não reagia porque estava estudando. Cada atitude deles, cada incoerência, cada palavra dita com intenção camuflada era registrada por você como um legista espiritual examina uma ferida antes de definir a causa da morte. O que você fez não foi drama, não foi exagero, não foi teoria. Foi uma autópsia da alma. Enquanto eles acreditavam que estavam escondendo suas falhas, você estava desmembrando cada intenção tóxica com precisão cirúrgica, não por vingança, mas por lucidez. E é isso que os assombra agora. Eles não esperavam que você estivesse prestando atenção. Acreditaram que seus truques passariam despercebidos, que suas farsas seriam eternas. Mas você não apenas viu tudo, você entendeu. E pior, entendeu sem precisar de escândalo. Você analisou a degeneração da lealdade em tempo real, mapeou o colapso dos princípios por trás de cada sorriso falso e gravou tudo no silêncio da sua consciência. Enquanto esperavam um confronto, receberam um diagnóstico. Enquanto esperavam um escândalo, receberam precisão cirúrgica. E essa clareza foi como um bisturi que cortou o teatro inteiro ao meio. Eles jamais esquecerão o momento em que perceberam que não estavam lidando com alguém comum. Porque você não apenas entendeu o que estava sendo feito, você entendeu quem eles se tornaram no processo. Não apenas os expôs, mas os fez enxergar a podridão que tentavam negar dentro de si mesmos. E o mais impactante, você não precisou elevar a voz nem por um segundo. Sua análise fria, limpa e lúcida foi o que os despedaçou. Você não quebrou ninguém com raiva. Você os desmontou com clareza. Você não precisou de pistas visíveis. Não houve mensagem vazada. Ninguém veio te alertar. Não houve tropeço fatal para que tudo se tornasse claro. A verdade simplesmente veio, como um sussurro divino, como uma tempestade que se forma muito antes das nuvens aparecerem. Você sabia, e isso sempre foi o mais inexplicável para eles. Como você podia ter tanta certeza sem um único vestígio material? Como você olhava no fundo dos olhos e já sabia o que não estava sendo dito? É simples. Sua alma estava conectada a uma fonte que opera acima da lógica. Enquanto eles se prendiam ao tangível, você lia o invisível. Eles chamaram de paranoia, riram de suas suspeitas, disseram que você era intenso demais, sensível demais, espiritual demais. E ainda assim, um por um, os fatos começaram a confirmar tudo aquilo que você imaginava. Mas você nunca imaginou.
Você recebeu. Foi como se o universo sussurrasse em seus ouvidos o que ainda estava escondido. Enquanto eles se moviam com cautela, acreditando estar 10 passos à frente, você já estava no desfecho, observando com compaixão a queda de um castelo construído em areia. Eles estavam brincando de manipular o destino, mas você já conversava com ele. Hoje, a angústia deles não vem só da exposição. Vem da constatação de que não há onde se esconder quando alguém enxerga além da superfície. Eles não conseguem mais mentir para si mesmos, porque a tempestade que você representa não destrói com vento e trovão. Ela destrói com precisão, com antecipação, com aquela força que vem do que é invisível, mas inevitável. E o mais devastador de tudo, você nunca procurou saber. Você apenas sabia. Eles achavam que o jogo era deles. Que você era mais uma peça, mais um peão fácil de manipular, mais um nome na lista de pessoas a serem dobradas. Jogaram com você como jogaram com tantos outros antes, confiantes de que os mesmos truques, as mesmas estratégias emocionais surtiriam efeito. Eles apertaram botões, provocaram reações, lançaram iscas emocionais, esperando que você se perdesse tentando agradar ou entender. Mas o que eles nunca previram foi que você não era uma peça. Você era o fim do jogo. Você não reagiu como eles queriam. Você não pediu explicações, não implorou por amor, não entrou em desespero. Você observou, você entendeu. E quando chegou o momento, você não jogou a última carta. Você simplesmente saiu da mesa. Essa atitude desconcertou, porque o manipulador precisa do controle para se sentir seguro. E quando percebe que nunca teve controle algum, tudo desmorona. Você não os venceu, você os desarmou. Silenciosamente, com uma simples decisão, não participar mais. Hoje, enquanto eles tentam entender em que momento perderam o jogo, você já está em outro nível, em outro espaço emocional, em outro ciclo. Eles reviram os momentos, tentam buscar falhas, pensam em onde erraram. Mas a verdade é que erraram desde o início, quando acharam que estavam lidando com alguém que ainda precisava provar valor. Você não jogava o mesmo jogo. E por isso, ao invés de ser derrotado, você dissolveu o tabuleiro. Eles não perderam. Você os desativou. Eles estavam prontos para um escândalo. Esperavam que você explodisse, que perdesse o controle, que gritasse verdades no calor da emoção para que pudessem depois te rotular como instável, exagerado, desequilibrado. Eles contavam com a sua reação para que pudessem invalidar sua razão. Mas o que encontraram foi algo muito mais assustador: o silêncio de quem não precisa provar nada. Você não gritou, você não caiu na armadilha emocional, você falou pouco, ou nem falou. Mas o pouco que disse foi tão certeiro, tão limpo, tão irrefutável, que se tornou uma lâmina invisível atravessando os escudos frágeis deles. Porque enquanto o grito pode ser descartado como exagero, a verdade dita com calma tem o poder de ecoar por dias na consciência de quem tentou apagá-la. Eles não temem o confronto, eles lidam bem com ele. Estão acostumados a manipular brigas, a girar narrativas, a se vitimizarem diante de testemunhas. Mas você não lhes deu esse palco. Você entregou a verdade nua, sem raiva, sem teatralidade. E essa entrega fria, direta, indiscutível, essa sim foi o golpe. Porque ela não permitiu que se escondessem, não havia desculpas, não havia como inverter a lógica, não havia distorção possível. Você segurou o espelho diante deles e deixou que eles próprios se vissem como são, sem a maquiagem emocional que tanto usaram para convencer os outros e a si mesmos. É por isso que hoje, mesmo sem que você diga nada, eles continuam tentando se justificar. Continuam contando versões para outras pessoas. Continuam tentando apagar rastros, limpar a bagunça espiritual que você revelou. Mas o estrago já foi feito. E o mais cruel é que ele não foi feito com gritos, nem com fúria.
Foi feito com uma frase dita na hora certa, com um olhar que disse tudo, com a sua ausência, que grita mais alto do que qualquer palavra. Eles não têm medo da sua ira. Eles têm medo da sua precisão. Eles calculavam reações. Era tudo feito com base em fórmulas emocionais. Se disserem isso, a pessoa reage assim. Se fizerem aquilo, colhem esse resultado. Manipuladores funcionam assim, como engenheiros de relações frágeis. Mas com você, nada saiu como o esperado. A lógica que sempre funcionou com os outros simplesmente falhou. Suas fórmulas desabaram porque encontraram um elemento que não podia ser medido, o inexplicável. Eles tentaram entender você através da lente da previsibilidade humana, mas você é guiado por algo maior, por uma sabedoria que não se aprende em livros, por uma sensibilidade que não pode ser fingida, por uma intuição que não erra. E quanto mais tentavam prever suas reações, mais se perdiam. Jogavam migalhas esperando submissão, mas você devolvia silêncio. Tentavam te provocar esperando raiva, mas você oferecia paz. Buscavam te controlar pelo medo ou pela dúvida, e você seguia firme, como quem já viu o final de um filme que todos ainda estão assistindo. Isso os desestabilizou, porque nada é mais assustador para quem vive de controle do que perceber que existe alguém que não reage, não se abala, não entra no jogo. E o que eles mais temem, mesmo sem admitir, é isso. Você os fez sentir pequenos, não por superioridade, mas por transcendência. Hoje, revendo tudo, eles ainda tentam encontrar lógica no que aconteceu. Ainda tentam encaixar você nas categorias mentais que conhecem, mas não conseguem, porque você não é um padrão, é um ponto fora da curva. E por isso, enquanto eles seguem presos à necessidade de controlar, você já está vivendo em outro plano, onde nada precisa ser explicado para ser verdadeiro, onde o inexplicável é, na verdade, o mais real. Eles achavam que só seriam pegos se deixassem provas. Que enquanto não houvesse prints, testemunhas, gravações, estariam seguros. Mas esqueceram que há uma câmera que não precisa de lente nem de tecnologia, o espírito de quem vê com os olhos da alma. E foi exatamente assim que você os registrou. Em silêncio, sem precisar investigar, você gravou tudo. Como um arquivo invisível sendo criado a cada mentira, a cada desvio de olhar, a cada incoerência camuflada em afeto. O seu espírito estava atento, sempre. Você estava gravando não para punir, mas para compreender, para ver o todo antes de decidir como agir. Essa vigilância espiritual não pode ser apagada. Não há como deletar as impressões que ficam na consciência de quem enxerga além da superfície. Enquanto eles escondiam mensagens, limpavam históricos, apagavam rastros físicos, seu espírito já tinha feito download de tudo o que importava. E quando chegou a hora da verdade, você não precisou provar nada. Bastou falar. Bastou um gesto, uma frase, uma ausência. Eles sentiram, porque a verdade espiritual não precisa de evidência concreta. Ela chega como um veredito que não pode ser apelado. E o que eles sentiram naquele instante foi o peso da sua lembrança. Não a lembrança comum, mas a lembrança sagrada, aquela que vem de quem viu tudo, mesmo sem estar presente. Agora, a memória os persegue, porque sabem que você sabe. Sabem que tudo o que tentaram esconder está armazenado em um lugar inacessível para eles, mas extremamente acessível para você. E isso os corrói. Porque não há nada mais desesperador para quem construiu um império de mentiras do que saber que existe alguém que viu tudo. E não precisa dizer uma palavra para que o peso dessa visão continue agindo dia após dia. Eles pensaram que era pessoal. Pensaram que era sobre mágoa, orgulho ferido ou dor emocional. Mas o que você expôs foi muito maior do que indivíduos. Você não derrubou máscaras. Você derrubou um sistema, um padrão ancestral de manipulação, de silenciamento, de abuso encoberto por gentileza.
Um ciclo que se repete geração após geração, onde pessoas são feridas e obrigadas a sorrir, onde a verdade é sufocada em nome da harmonia, onde quem vê demais é taxado de problema. Você veio para quebrar isso, e quebrou, não com raiva, mas com presença, não com guerra, mas com revelação. Eles esperavam que você explodisse, mas ao invés disso, você desvendou, mostrou como a estrutura toda estava podre, como os vínculos eram baseados em interesse, como o amor era usado como ferramenta de controle, como a empatia era seletiva. Você não apenas expôs comportamentos, você arrancou o véu da cultura que os sustentava. Por isso doeu tanto, porque não foi uma denúncia, foi uma revolução silenciosa. Você não apontou apenas culpados. Você mostrou o ambiente inteiro que permitia que eles existissem. E isso, para quem vive na sombra, é insuportável. Agora, eles não sabem mais como manter as aparências, porque o que você mostrou não foi só a verdade de pessoas específicas. Foi a verdade de um sistema inteiro que eles fingiam não ver. Você não jogou luz sobre uma mentira. Você iluminou um labirinto inteiro de enganos. E quem faz isso, quem tem essa coragem, não apenas muda a sua vida, muda a realidade ao redor. Você não foi o fim de uma relação. Você foi o colapso de um ciclo.